Será que nós estamos realmente percebendo os outros ao nosso redor? Ou nós estamos tão envolvidos com as nossas próprias vidas que nem notamos quando alguém precisa de ajuda ou quando alguém está sofrendo ao nosso lado? Possivelmente você nunca ouviu falar da Maria del Rosário Otero. Ela é uma espanhola comum, uma mulher comum, de 50 anos de idade, desempregada, morava com sua mãe. Após sua mãe morrer, ela passou a morar sozinha num apartamento lá na Espanha. E no ano de 2017, essa mulher foi encontrada morta no seu apartamento. Mas o que me chamou mais atenção nesse caso foi o fato dela estar mumificada. Ou seja, fazia muito tempo que ela tinha morrido. E a mumificação ela foi possível por causa de alguns fatores climáticos ali do apartamento. Estava fechado, estava seco, enfim, algumas circunstâncias ajudaram isso a acontecer. Mas depois das investigações se concluiu que pelo menos 4 anos que aquela mulher havia morrido. Como alguém pode ficar tanto tempo assim, meu querido, morto, sem ninguém perceber a sua falta? Onde estavam os seus vizinhos? Onde estavam os seus amigos, seus familiares? Um outro caso que envolve uma pessoa mais conhecida, não sei se vocês sabem, mas o Gene Hackman morreu, tá? E foi recentemente, agora em março. Ele morreu aos 95 anos de idade. Ele que ficou muito famoso por alguns filmes. Lembro do papel do Lex Luthor, né, naqueles filmes de Superman. Ele tinha 95 anos de idade, a sua esposa, a Arakawa, 65, e um cachorro de estimação. Todos eles foram encontrados sem vida no dia 26 de fevereiro desse ano. E foram encontrados por um empregado que normalmente fazia manutenção daquela casa. Tudo indica que a esposa dele morreu primeiro, no dia 11 de fevereiro, por uma síndrome pulmonar, e 3 ou 4 dias depois o Gene Hackman morre. E tudo indica que ele nem se deu conta que a esposa morreu, porque ele estava sofrendo de Alzheimer e já estava no estado bem avançado o dele. Então, eles ficaram mortos aí sem ninguém sentir falta, pelo menos 15 dias. A gente está falando de Gene Hackman. Como é que isso pode acontecer? Onde estavam os seus amigos, os seus familiares, que não sentiram a sua falta? Casos como estes, meus queridos, nos fazem pensar em como nós vivemos num mundo onde as pessoas estão muito preocupadas, mas muito preocupadas mesmo, mas consigo mesmas. Elas estão tão focadas em si, nas suas demandas, nos seus sonhos, nos seus projetos, que vivem em suas vidas de forma individualista e egoísta, e não estão nem aí para os outros. Será que quando você pergunta a uma pessoa como vai, você realmente está interessado na resposta? Possivelmente não. Afinal de contas, a gente tem muitos problemas nossos para resolver. A gente tem muito que cuidar da nossa vida, né? E a gente não quer se envolver no problema dos outros, com a vida dos outros, porque isso demanda de nós. Não temos tempo para cuidar dos outros. Esse problema não é novo. Esse problema começa no Éden. Tanto é que quando Deus chama Abel, né, diz: Abel, onde está Abel, teu irmão? Lá em Gênesis 4:9, Caim responde: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? É óbvio que o pecado, ele afetou a humanidade, afetou o ser humano, a sua natureza, de tal forma que destruiu o relacionamento dele com o homem, mas também o pecado impactou de forma decisiva o relacionamento conosco. O relacionamento nosso com o nosso próximo, de tal forma que agora nós somos egoístas por natureza, somos orgulhosos por natureza, somos individualistas por natureza, nós queremos viver os nossos sonhos por natureza. Mas há uma esperança, meus queridos, há uma esperança. Em Cristo nós somos regenerados, em Cristo nós somos transformados para viver uma vida para além dos nossos próprios interesses, para além dos nossos próprios egoísmos. Em Cristo nós somos chamados para cuidar não somente da nossa vida, mas para cuidarmos um dos outros. Esse é o último sermão da série Para Viver em Comunhão. Nós já falamos de temas importantes aqui. E o nosso desejo é que, se de fato nós colocarmos em prática tudo que aprendemos aqui, meus queridos, com os 3 últimas mensagens e agora com essa, de fato a gente vai viver relacionamentos para a glória de Deus nessa igreja.
Nós falamos no primeiro sermão sobre como nós precisamos controlar a nossa língua, como nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Nós também falamos no segundo sermão que nós não devemos julgar o outro. E falamos no último sobre a importância de perdoar. E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre o seguinte tema: para construirmos relacionamentos para a glória de Deus, nós precisamos cultivar a unidade e cuidar um dos outros. Tudo isso baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Senhor Deus, gracioso Pai, nós te agradecemos por todos que aqui estão, Senhor. Foi o Senhor que trouxe cada um de nós. Pai, obrigado por esse privilégio de estarmos juntos para cultuar a Ti, para orarmos ao Senhor, para cantarmos canções. Mas agora nós queremos te rogar, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Me usa como instrumento em tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas aquieta o nosso coração, para que a tua palavra, Senhor, ela possa entrar no mais recôndito da nossa alma e produzir frutos para a tua glória. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Havia vários problemas na igreja de Corinto. Eu não vou entrar em todos, mas 2 deles são importantes para o nosso ponto aqui. A igreja era uma igreja dividida. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Pedro, outros diziam ser de Jesus, outros diziam ser de Apolo. Era uma igreja dividida. Ponto. Um outro problema era em relação aos dons espirituais. Aquela igreja estava dando importância demasiada e até equivocada, que Paulo vai falar isso muito claro, né, no capítulo 14, uma importância equivocada a alguns dons. Por exemplo, para os coríntios, o dom de falar em línguas estrangeiras era um dom supervalorizado. E é óbvio que se você supervaloriza algo na igreja, automaticamente isso vai causar uma desvalorização dos outros dons. E, por consequência, aquelas pessoas que não têm aquele dom que é supervalorizado, vai se sentir o quê? Inferior. Vai cobiçar aquele dom que ela não tem. E vai desvalorizar o dom que ela tem. Então, Paulo fala, no início do capítulo 12, que lemos, sobre essa diversidade de dons, e fala rapidamente, de que o mesmo Espírito deu dons diversos a todas as pessoas. E ele vai aqui descrever a igreja com uma ilustração, uma metáfora interessante, que é do corpo. E não somente em Coríntios, mas em outras passagens nós vemos isso. Por exemplo, lá em Efésios, capítulo 5, verso 23, diz Paulo: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A igreja é um corpo, tendo Cristo como seu cabeça. E um corpo só é sadio e eficiente quando cada parte desse corpo funciona em harmonia. Funciona perfeitamente. As partes não podem sentir ciúmes uma das outras. Não podem cobiçar as funções uma das outras. Cada parte realizando o seu trabalho, e aí o corpo é saudável. E Paulo vai iniciar então aqui os primeiros versos, destacando em primeiro lugar a unidade do corpo. Verso 12: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo.
Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. A principal característica do corpo, meus queridos, é a unidade. Todos que fazem parte da igreja de Cristo, todos que creem em Cristo Jesus, são um. Fazem parte do mesmo corpo, da mesma família. E essa unidade, ela não é denominacional, ela não é institucional, ela é uma unidade espiritual. Nós confessamos o mesmo Senhor, nós fomos chamados pelo mesmo Deus, nós fomos encontrados pelo mesmo Deus gracioso, nós confessamos o mesmo Senhor e Salvador das nossas vidas, e experimentamos, como Paulo vai dizer aqui, o mesmo batismo. Então, a unidade da igreja ela é espiritual, não importa se é presbiteriano, se é batista, não importa, a unidade é espiritual. Todo aquele que confessou Jesus como seu Salvador, faz parte do corpo de Cristo. Qualquer denominação, qualquer um, em qualquer lugar do mundo. E Paulo diz, nós fomos batizados, nós bebemos o mesmo Espírito. Isso significa dizer, meus queridos, que todos nós, todos aqueles que confessaram Jesus, são batizados com o Espírito Santo. Não há um crente sequer, não há um cristão sequer, que não tenha o Espírito Santo habitando em si. Porque só é possível abrir os olhos espirituais se houver essa obra magnífica, milagrosa do Espírito Santo de Deus abrindo os nossos olhos espirituais, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Judeu, grego, livres, servos, Deus não faz distinção. Lá em Gálatas, Paulo vai falar no capítulo 3, verso 28, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Deus não escolhe por nacionalidade, por posição social, por beleza, ainda bem, né? Não, Ele não escolhe por raça, Ele não escolhe por cor, se é homem ou mulher, não. Mas todos esses têm uma coisa em comum, todos são pecadores miseráveis que foram encontrados pela graça do Senhor, todos eles. E todos eles, em Cristo Jesus, fazem parte do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. Paulo primeiro quer construir essa ideia aqui. Todos nós somos um corpo. Há uma diversidade de dons que formam o mesmo corpo, cada um com suas especificidades, com suas vocações, mas fazendo parte do mesmo corpo, porque nós confessamos Jesus como nosso Salvador. Em segundo lugar, Paulo então vai destacar essa diversidade do corpo. Ele vai trazer em destaque aqui do verso 14 até o verso 20. Ele vai dizer como na igreja ela é formada por pessoas diferentes, com dons diferentes. E diversidade, meus queridos, não implica inferioridade, jamais. Ou você acha que Deus cometeu erros quando concedeu os dons? O corpo, embora ele tenha uma grande diversidade de membros, o que torna justamente esse corpo funcional, é justamente isso, é essa diversidade de membros trabalhando como uma engrenagem harmoniosamente pelo bem comum. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza da multiforme graça de Deus. Então, o corpo precisa das diversas funções dos membros para existir, para sobreviver, para ter e para gozar da saúde. Paulo então vai dizer no verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como o quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Paulo primeiro está querendo dizer, tenha contentamento. Esteja satisfeito com quem você é. Em meio à diversidade de dons, Deus deu a você esse dom específico, que é importante para ele. Então Paulo está dizendo, o braço, a mão, não precisa ficar se questionando porque é mão, ou desejando o seu braço, ou desejando os seus pés, não. Tem que haver contentamento por ser quem você é. Não pode haver também sentimento de inferioridade, nem muito menos de inveja, porque somos diversos. Imagina se todo mundo fosse pastor, imagina se todo mundo fosse diácono, se todo mundo fosse presbítero, se todo mundo fosse músico, se todo mundo tivesse o dom da oração, porque orar, todo mundo é chamado a orar, né? Mas existe aqueles que têm o dom da oração, como o reverendo Cláudio, por exemplo. O dom da hospitalidade. Ou você acha que não é Deus, por exemplo, tratando de dons de uma forma mais ampla aqui,
Ou você acha que não é Deus que dá o dom ao nosso querido irmão Remerson para planejar, para projetar, para construir a casa? Aí dá o dom a Milaine para projetar os espaços internos da sua casa. Depois tem aquela comissão, né? E por fim, dá o dom a Zezito para levantar as paredes. Veja só como é incrível, como nosso Deus é maravilhoso. Cada um com seu dom, fazendo o seu trabalho para que a casa suja. Estes somos nós, na igreja de Cristo é assim. Cada um com seu dom, trabalhando para o mesmo fim. Na igreja de Cristo nós temos que ter contentamento com o nosso dom. Na igreja de Corinto, os irmãos valorizavam mais o dom de línguas. Para ser espiritual, tinha que ter o dom de línguas. É claro que isso vai gerar competitividade, isso vai gerar insatisfação, isso vai gerar inveja, sim, e por fim vai gerar divisão, como gerou lá em Coríntio. Mas nós devemos lembrar, meus queridos, que Paulo diz aqui no verso 18: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus que nos criou, Deus que distribuiu as nossas vocações, os nossos dons de acordo com o seu plano. E por meio do Espírito Santo dele, Deus vai executar o seu plano, o seu propósito nas pessoas que ele escolheu. Não precisa você sentir inveja, desejo de ter o dom ou de ter a habilidade que outra pessoa tem. Você tem um dom. E nessa diversidade de dons, meus queridos, a beleza do Evangelho nos chama para que cada membro ele sirva um aos outros. Para que, servindo uns aos outros, a gente trabalhe em harmonia para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Imagina se eu cortasse meu braço e colocasse na cadeira do lado. Ele ainda seria um braço, mas ele não teria mais função nenhuma, não valeria mais nada. Ele só tem valor, só tem função se ele estiver ligado ao corpo. Fora do corpo não há nenhum valor, fora do corpo há inutilidade. Então, a unidade da igreja, ela é mantida quando nós entendemos isso, que nós somos diferentes, que nós temos dons diferentes, e é nessa beleza da diferença que Deus conecta todos nós a um único corpo, para trabalharmos juntos pela unidade do corpo, para a glória de Deus. Mas a unidade da igreja é cultivada quando compreendemos também que precisamos uns dos outros. Olha o que é que Paulo diz aqui no verso 20. Paulo mostra a unidade, a diversidade, e agora ele vai dizer que essa unidade para ser cultivada, e como resultado da consciência da igreja, dessa unidade, ela tem que, é como se ele entrasse aqui na parte mais prática do discurso dele. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Meus queridos, na igreja não pode existir soberba. Na igreja de Cristo não pode existir orgulho. Isso é inadmissível para um cristão. Todos nós estamos no mesmo barco, como alguém disse para mim essa semana, um dia desse, eu achei interessante. Estamos no mesmo oceano, né, em barcos diferentes, mas no mesmo oceano. Cada um com seus dons, cada um com suas vulnerabilidades e fraquezas, mas todos nós somos parte de um único corpo. Nós temos igual valor diante de Deus e somos importantes para a saúde do corpo. Não podemos dizer que não precisamos um do outro. Na igreja do Senhor não há espaço para disputa de prestígio. Aqui não é uma feira de vaidades, meus queridos. Paulo, então, pergunta lá no capítulo 4, verso 7, pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tivesse recebido? Ou seja, a graça de Deus nivela todo mundo. Ninguém recebeu algo de Deus porque merece, mas por causa da graça, da soberania de Deus. Não há espaço aqui para vanglória. Nenhum de nós podemos nos envaidecer pelo dom que nós recebemos, não. Pelo contrário, diz Paulo, nós precisamos olhar para o irmão e dizer, eu preciso de você. Nós precisamos um do outro. Nós somos importantes um para o outro. Você é importante para mim, quanto você é importante para Deus. Interessante que eu estava falando com o reverendo essa semana sobre esse sermão de hoje. Ele me disse uma coisa que eu achei interessante. Tente coçar o seu nariz, agora, é o seu meu, né? Com o cotovelo. Né, Rev? Tente. Vamos, tenta aí. Consegue não? Você consegue coçar o do outro, né? O seu não, né? Está vendo como o seu dedinho é importante? Como a sua mão é imprescindível, o seu braço, o seu ombro, o cérebro que manda o comando.
Nós temos que nos dar conta, meus queridos, que nós necessitamos um dos outros. Na igreja não pode haver isolamento. Somos membros diferentes, mas somos interdependentes. Não independentes, mas interdependentes. Você viu que não dá para caçar com o cotovelo, né? De forma alguma. Somos membros interdependentes. E se qualquer membro ele deixa de funcionar, todo o corpo vai sofrer as consequências. Vai sofrer sim. Todos somos importantes para o corpo. Todos somos importantes para Deus. Olha o que Paulo diz aqui no verso 22. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Paulo vai usar o corpo para trazer uma outra lição. Ele vai dizer, os membros que são aqueles aparentemente mais frágeis, e podem até ser, né? Para Deus talvez sejam os mais importantes. Veja, o pulmão é primordial, é extremamente frágil, né? Um coração é essencial, é extremamente frágil. Imagina Dona Maria, que passa despercebida na igreja, que aparentemente não tem nenhum dom, mas ela ora com fervor. Todo dia ela coloca a igreja diante de Deus, né? E você nem sabe disso, e talvez o galardão dela seja maior do que o meu, que estou aqui na frente. Então, Deus está querendo dar uma tapa na cara da igreja de Corinto, porque eles estavam valorizando aquela turma que estava, né, o dom de língua e tal, e aquela coisa toda que vocês já devem ter ouvido falar, ouviram por aí já, porque algumas igrejas ainda têm algo desse tipo, né, uma supervalorização desses dons. Mas Deus, embora Ele tenha pessoas diferentes, mais frágeis na igreja, Ele quer com estas pessoas criar uma perfeita harmonia para a sua obra, para a sua igreja. Então, nós somos diferentes do mundo. A igreja, ela deve se contrapor a essa cultura de prestígio, de status, onde o mundo vê fraqueza, onde o mundo vê pouca importância, a igreja de Deus demonstra honra, a igreja de Deus demonstra cuidado redobrado. Essa é a igreja do Senhor, contracultural. Nós não somos uma comunidade, meus queridos, de celebridades espirituais. Não somos. Mas somos um corpo, onde todos, absolutamente todos, são igualmente valiosos para Deus. Nós somos chamados a viver como um só corpo, sob o senhorio de Cristo, onde os dons e as pessoas são recebidas com gratidão e amor, conforme o desígnio do nosso Deus soberano. Se nós buscarmos viver a unidade do corpo com humildade, com esse sentimento de interdependência, entendendo que o outro, eu preciso do outro, o outro precisa de mim, não haverá lugar para inveja, não haverá lugar para soberba, não haverá lugar para rivalidades, de forma alguma. 1 Pedro 4,10 diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, a multiforme graça de Deus. E Paulo diz que isso é necessário, quando ele está fechando lá o verso 24, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Devemos lutar pela unidade da igreja. Devemos cultivar a unidade da igreja. Entender que somos diferentes, que Deus derrama dons diferentes. As nossas diferenças não nos tornam inferiores ou superiores diante do Senhor. E nessa engrenagem da diferença, temos que trabalhar em harmonia para a glória de Deus, para que a igreja, ela de fato, testemunhe essa unidade que deve testemunhar para o mundo. Mas agora Paulo vai dizer, não haverá divisão. Se cada um de nós somos humildes o suficiente para entender o valor de cada irmão para Deus e de cada irmão para você. Não há possibilidade nenhuma de divisão na igreja, meus queridos, se nós entendermos que o corpo precisa de diferentes partes, e que cada parte tem uma função, cada parte tem o seu valor. Não haverá divisão na igreja se compreendermos que nós somos interdependentes, todos são necessários para que o corpo viva saudavelmente. A unidade será vivida se testemunharmos para o mundo que, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros, nós podemos caminhar para a mesma direção sob a capacitação e comunhão geradas pelo Espírito Santo. Paulo diz que se isso acontecer, se a igreja caminhar nessa unidade, não haverá espaço
para competitividade. Não haverá espaço para a busca individualista dos seus próprios projetos. Não há espaço para a busca de holofotes sobre si. Não há espaço para a soberba, para a vanglória. Mas a igreja será um lugar onde as pessoas cuidam umas das outras. Ao invés de elas gastarem energia, inveja, com dissensão, com divisão, elas vão focar um no outro. Isto é um dos grandes desafios da igreja, meus queridos, talvez na modernidade. Pois, como eu falei lá na introdução, nós vivemos em tempos egoístas, em tempos da individualidade, em tempos da self. Mas Deus nos chama para olharmos para além das nossas necessidades, para olharmos além dos nossos espelhos, para olharmos pela janela. Colossenses 3,12 vai dizer: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Verso 14 agora: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Somos diferentes em muitos aspectos, mas algo precisa nos unir: a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. E acima de tudo, porém, que o amor seja o laço perfeito entre nós. Tanto é que o capítulo 13, que está pertinho aqui, o texto que nós lemos até o 26, vai falar sobre amor, o dom maior de todos. O amor que se expressa não apenas em palavras, mas de forma prática. De forma prática, no cuidado que nós devemos ter um para com os outros. Então, por isso que Paulo vai encerrar esse pedaço da carta aqui, que eu trouxe para vocês, no verso 26, dizendo: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando o amor prevalece, meus queridos, nós vemos a igreja como um corpo físico vivo. A dor do irmão é a minha dor. Ter compaixão. A palavra compaixão vem do latim compassio, que quer dizer sofrer com, ou sofrimento em comum. A sua dor é a minha dor. O seu sofrimento é o meu sofrimento. Trata-se de um sentimento profundo de empatia, de solidariedade, mas não apenas um sentimento. Não. A compaixão, ela é sempre seguida de um desejo genuíno de ajudar, de um desejo genuíno de aliviar o sofrimento. Ela envolve uma ação concreta. Ela nos convida a sair de nós mesmos e a nos conectar com o outro de forma solidária. Veja, se eu sofro uma topada num dedo mindinho, meu querido, meu corpo não ignora isso. De forma nenhuma. Se eu encho meu estômago com uma comida boa, que eu gosto ali, que eu adoro, todo o meu corpo vai sentir, né? O que o meu estômago está sentindo. Da mesma forma, se eu tiver uma úlcera, uma gastrite, quem tem aí sabe. Então, quando um membro se alegra com a conquista, os demais se alegram com ele. Quando um membro chora, os demais choram com ele. A comunidade cristã, a igreja de Cristo é chamada para chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Mas me parece que talvez seja até mais fácil chorar com os que choram, se compadecer com os que sofrem, pelo menos em tese, pelo menos em sentimento, né? E talvez seja difícil para a gente celebrar a vitória do outro, celebrar a alegria, a conquista do outro. Talvez, sabe por quê? Porque, no fundo, são pessoas que estão ainda centradas em si mesmo. No fundo, elas dizem assim: não, quem deveria estar alegre ali, quem deveria ter tido aquela conquista era eu. Então, ela se introjeta para si mesma. A gente teve uma experiência ontem, ontem foi o chá de revelação do meu neto, vai ser um homem, tá? E teve uma pessoa que torcia por uma menina, só que foi homem. E essa pessoa ficou tão emburrada, que foi embora. Foi embora. Ela não conseguiu se alegrar com todo mundo, mesmo aqueles que estavam torcendo para ser uma menina, mas ela não conseguiu se alegrar. E normalmente nós temos sim essa dificuldade de celebrar a vitória do outro, celebrar a vitória do nosso irmão, se alegrar com ele, né? Mas nós somos chamados, meus queridos, para tanto celebrar com o irmão, mas também para chorar com ele. Gálatas 5,13, Paulo vai dizer: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Amor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe quem está doente hoje aqui na igreja? Quem está sofrendo aqui na igreja? Está conosco aqui ou não está? Não sei. Quantas vezes você foi na casa de alguém aqui dessa igreja
só para bater papo, só para ouvir sobre a vida dela, só para saber o que é que estava acontecendo, de forma interessada em ajudar de fato. Eu vejo muita gente dizendo assim, pastor, eu estava passando por isso, estava doente, ninguém foi lá, é um absurdo uma coisa dessa. Geralmente eu dou um revés, né? Eu digo, meu irmão, está errado, a igreja era para ter ele visitado. Mas me diga uma coisa, quando os irmãos da igreja estão doentes, tu dá uma passadinha lá também? Né? Porque a gente reclama, né? Mas e a nossa parte? O que temos feito? Temos nos envolvido, temos nos preocupado com o bem-estar dos nossos irmãos, temos de fato procurado saber qual a sua dificuldade, qual o seu sofrimento, de que forma eu posso ser bênção. Nós oramos demais por bênção. Talvez nossas orações sejam recheadas de pedidos de bênção para Deus, mas será que temos pedido a Deus para sermos bênção na vida do nosso irmão que está sofrendo? Do nosso irmão que está nesse momento orando, pedindo por alguém que Deus envie e ajude a aliviar as suas dores, seus sofrimentos? Paulo vai dizer lá em Gálatas mais uma vez, levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Nós precisamos cuidar, nos preocupar uns com os outros. E por que a gente não faz isso? O que é que nos impede de fazer isso? Meus queridos, é todo membro do corpo. Não, essa responsabilidade não é apenas do conselho da igreja, não é apenas dos presbíteros, não é apenas dos diáconos, mas é de toda a igreja. Mas eu entendo que algumas razões são impeditivas para a gente colocar isso em prática. Primeiro, o egoísmo. Vivemos em tempos assim, desde o Éden. Talvez essa era seja mais focada nisso, né? O egoísmo faz com que a gente seja individualista, que a gente foque apenas na nossa própria vida, no nosso próprio umbigo, nos nossos próprios problemas. Estamos focados em conseguir, em obter, em vencer, e não estamos nem aí para quem está ao nosso lado sofrendo. Uma vez, um irmão dessa igreja me contou um testemunho de que ele fazia parte de outra igreja, e uma vez teve uma enchente aqui em Guarabira, e doeu no coração dele, naquele dia de manhã, ir para na EBD da igreja, né? Passar na rua, o pessoal botando as coisas para fora e tal. Chegou na igreja, disse que o pastor nem falou, tocou nem no assunto. Inclusive, tem irmãos da igreja que também passaram pelo mesmo problema lá naquela rua. Nem orou, e nem muito menos a igreja fez algo pelo irmão que passou o problema. Não podemos ser assim, meus queridos. Não podemos ser assim, individualistas. Achar que só nós temos problemas. Não, o outro tem. E você é chamado por Deus para ser resposta de oração na vida do seu irmão. Um outro problema talvez seja o excesso de ocupação. Nós estamos muito ocupados, nós não temos tempo. Não temos tempo. Por quê? Porque nós estamos gastando o nosso tempo conosco. E já aí é um resultado também do individualismo, do egocentrismo. Estamos gastando o nosso tempo conosco, não com a obra de Deus, e não com a vida do outro, não nos se envolvendo na dor do outro. Pecamos por isso. Talvez, uma decepção do passado. E aí os psicólogos podem falar melhor disso do que eu, né? Mas talvez feridas do passado, decepções que você teve no passado, né? Aí você se autopreserva, você fica na sua, você não quer ter contato com ninguém, porque talvez você foi machucado por alguém, e aí você se isola. Pecado. E aí você se isola, meus queridos, e talvez por um outro problema que eu vou falar agora. Porque se de alguma maneira a gente tem dificuldade de ajudar, por outro, a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Também. Porque como nós podemos ajudar se nós não sabemos se você está precisando de ajuda? E às vezes você precisa quebrar algo que é extremamente destrutivo na sua vida, que é o orgulho. O orgulho é o maior responsável por isso, para que a gente não peça ajuda, porque a gente é ensinado a valorizar a independência. Nós somos ensinados a não demonstrar fraqueza. Não, eu consigo sozinha, eu posso sozinho. Então, o orgulho no seu coração, ele impede que a gente compartilhe as nossas dificuldades. Ele impede que a gente, inclusive, receba apoio necessário. Quando alguém se recusa a pedir ajuda, meu irmão, olha que interessante. A gente não está apenas negando a nós mesmos, mas estamos negando ao outro, a oportunidade do outro expressar amor. Estamos negando a oportunidade do outro de expressar servidão a você, expressar cuidado a você. Veja que interessante. Quando não pedimos ajuda, negamos ao outro a oportunidade de servir e amar de maneira prática. E assim o orgulho gera um ciclo de solidão e indiferença. Mas Deus não nos chamou para vivermos sozinhos de forma alguma, porque fazemos parte de um corpo. O orgulho, no entanto, pode nos fazer pensar que não precisamos de ninguém. Podemos enfrentar tudo sozinho.
Mas o apóstolo Paulo nos lembra, meus queridos, que o corpo de Cristo é formado por muitos membros e que cada um precisa do outro. Que Deus nos ajude a escolher o caminho da humildade. Que Deus nos ajude a escolher o caminho que reconhece que precisa da ajuda do outro. Você não é uma ilha. Você não foi salvo, você não foi colocado na igreja para viver sozinho. Deixe o orgulho de lado. Venha viver a verdadeira comunhão e seja bênção também na vida do outro. Nós vimos nos casos de Maria do Rosário e Gene Hackman como a falta de atenção, como a falta de cuidado das pessoas podem levar a pontos extremos, né? Você ficar morto quase 5 anos, você ficar morto 15 dias e ninguém perceber. A Maria morreu sozinha, morreu ignorada. Ministério de Música, pode subir. A Maria morreu sozinha, ignorada por todos os que estavam ao seu redor. Ela morava num prédio, gente, de apartamentos num prédio. A morte lá do Gene Hackman, sua esposa, realmente ficou sem ninguém perceber por alguns dias. Essas histórias, elas revelam, sim, esse diagnóstico da nossa sociedade, né? A indiferença com o outro, o isolamento, que muitas vezes imperam em um mundo onde as pessoas estão muito mais focadas em si mesmo do que nos outros. Mas o que essas histórias também nos ensinam é a importância, meus queridos, da gente cuidar um dos outros. É a importância de estar atento às necessidades ao nosso redor. É a importância de não deixar ninguém de fora, sem ser visto, sem ser ouvido, sem ser lembrado. Olhemos para Cristo agora. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa referência. Ele, ao contrário de todos nós, ele não se esqueceu de nenhuma das suas ovelhas. Nenhuma delas. Ele não apenas se importou com elas, mas ele desceu da sua glória. Ele desceu ao mais baixo nível. Ele tomou a nossa dor sobre si. Ele morreu para que pudéssemos ter vida. Ele é o exemplo máximo de unidade, de cuidado, de servidão, de amor. Ele não nos deixou sozinhos e ele se fez carne. Ele caminhou entre nós, se entregou por nós, para que não fôssemos deixados para trás, como a Maria, como o Gene Hackman, não. Ele se importou profundamente comigo e com você, ele se importa ainda, mas ele quer que nós também nos importemos uns com os outros, que possamos assim ser como ele, que olhou para nós, sendo inimigos dele, vivendo uma vida marginal a Deus, ou seja, uma vida à margem de Deus, e ainda assim estendeu a mão, e ainda assim se importou. Que a nossa igreja, meus queridos, seja como esse corpo de Cristo, seja esse reflexo da sua graça, que acolha, que cuide, que ama, apesar de, porque aqui ninguém é perfeito, a começar de mim. Não é amar porque merece, não é cuidar porque merece, é cuidar porque está precisando de cuidado. É amar porque devemos amar uns aos outros. Se Jesus fez tudo por nós, podemos nós também fazer pelo nosso irmão? Se Jesus cuida de cada um de nós, podemos nós cuidar de cada um dos nossos irmãos? Como você tem se mostrado atento à necessidade do seu irmão? Como você tem se envolvido na vida daqueles que precisam? Que possamos, meus queridos, como igreja presbiteriana de Guarabira, viver de forma que ninguém precise se sentir sozinho, que ninguém precise se sentir ignorado por nós. Vamos, cada um de nós, vamos como corpo de Cristo cultivar essa verdadeira unidade. Vamos como corpo de Cristo cuidar um dos outros, porque a verdade é que o mundo está cheio de gente invisível, mas na igreja presbiteriana de Guarabira não pode haver pessoas invisíveis. Aqui não pode haver pessoas esquecidas. Aqui não pode ninguém sofrer sozinho. Não diga, não sou guardador do meu irmão, porque em Cristo você é. Então vá e cuide. Em Cristo você é. Então quem é a Maria do Rosário da nossa igreja que está precisando de cuidado? Descubra. Certamente tem alguém que está precisando de cuidado. Certamente tem alguém que está com necessidade. Certamente tem alguém que está sofrendo. E muitas vezes o que ela quer é só alguém para ouvir. Só alguém para ouvir, só alguém que dá o seu tempo para ouvir. Você é mão de Cristo estendida para ajudar. Você é o cuidado de Deus para alguém hoje. Quando você perguntar a um irmão como você está, que seja realmente genuína essa pergunta, que seja realmente uma pergunta interessada na resposta, porque a história de Maria e de Gene Hackman não precisam se repetir aqui.
A igreja é chamada para ser um antídoto para o individualismo do mundo. Quando alguém some, nós notamos. Quando alguém chora, nós enxugamos as suas lágrimas. Quando alguém celebra, nós dançamos juntos. Hoje Deus pergunta para mim e para você: onde está o seu irmão? Que a nossa resposta não seja como a de Caim, mas como a de Cristo. Eis-me aqui para cuidar dos que tu amas. Eis-me aqui para cuidar dos que tu amas. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vamos cantar essa canção que diz essa verdade, que nós somos corpo. Corpo. A igreja é um corpo ajustado. Deus possa nos ajudar a viver isso a cada dia. Cuidando uns dos outros. Entendendo que somos diferentes, mas temos o mesmo valor diante de Deus.